17, versículo 15. O que nós vamos aprender hoje, irmãos? Salvação. O que é salvação e do que você é salvo. Já esclarecendo, você não é salvo do inferno. O inferno não foi criado para o homem. Está escrito na Bíblia que o inferno foi criado para Satanás e os seus anjos. Então não foi criado para... Você vai para o inferno se quiser. Se vou entender essa mensagem. Os irmãos vão estranhar o versículo que eu vou ler, mas eu vou explicar. Provérbios 17, versículo 15. Está escrito assim: o que justifica o ímpio e o que condena o justo, abominável são para o Senhor, tanto um como o outro. De novo, o que justifica o ímpio e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor. Os dois tipos de pessoas são abomináveis. Primeiro, o que justifica o ímpio. Segundo, o que condena o justo. São coisa abominável para o Senhor. Mas, pastor, o que isso tem a ver com a salvação? Eu vou explicar durante a mensagem. O tema da mensagem é a justiça e o amor de Deus. Está escrito em Gênesis 1, versículo 31, e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Então Deus, por sua soberania, por sua bondade, por sua misericórdia, resolveu fazer tudo que existe. Porque bondade, soberania, misericórdia, porque não precisava criar. Porque Deus não depende de nada e de ninguém. Então, por bondade, misericórdia, graça, soberania, sabedoria, Ele resolve fazer tudo. Então Ele faz o céu e a terra, tudo pelo poder da sua palavra. Glórias a Deus. Ele foi dizendo e as coisas foram acontecendo. Ele disse: haja luz, houve luz. Alguém ligou o interruptor. Grande é o Senhor. Ele diz: haja e houve águas. Aí no sexto dia está escrito que Deus resolve criar o homem. E Ele já muda a forma de criar. O interessante é que Ele olha para o mar e diz: produza peixes. Ele olha para a terra e diz: produza árvores. Aí Ele resolve criar o homem e Ele não usa mais a palavra. Deus tremendo. Ele pega um pedaço, um pouco de barro e molda um boneco com as próprias mãos, Tremendo é Deus. como um escultor, como um artista. Ele desenha o homem com perfeição, com as próprias mãos, dizendo: este tem o meu toque especial. Oh, Jesus maravilhoso. Aleluia. Esse tem a minha digital. Grande é o Senhor. Porque aonde eu toco, a minha digital fica. E eu fico imaginando Deus tocando no homem, deixando a sua digital nele e dizendo: esse é meu. Aleluia, Deus. Então o homem é uma obra única. Deus é Deus. Você é único. Como eu disse ontem,
Nunca mais vai haver outra pessoa semelhante a você na história. Profecia só se acontece uma vez. Nunca mais vai ser igual. Tenho certeza que durante o ano os irmãos não sentaram no mesmo banco. Mudaram, não acontece igual. E se sentaram, a posição da perna estava diferente. Nunca acontece igual. Agora está Adão e Eva no jardim, e Satanás nos muito astuto, e a Bíblia diz que Deus, todas as tardes, ia até o jardim e ia conversar com Adão e Eva. Eu fico imaginando que tipo de conversa era que eles tinham, qual tipo de assunto, tamanho a comunhão que eles tinham. Agora Satanás, não muito contente, entra numa serpente, ou se personifica numa serpente, e engana Eva. Eva vai, come do fruto, dá para o seu marido, e a Bíblia diz que o olho, os olhos de ambos se abrem, e eles percebem que estavam nus. E eles estavam indevidamente vestidos. A Eva, a serpente fala para Eva: quando você comer, você vai ser igual a Deus. Mas Eva, por falta de conhecimento, talvez, ela se esqueceu que ela já era igual a Deus. Ela era a imagem e a semelhança de Deus. Ela não precisava ser igual a Deus, porque ela já era. Aí Satanás derruba a humanidade por intermédio do primeiro casal. Aí a comunhão que o homem tinha com Deus, ela é destruída, ela é. Agora o homem não pode mais se chegar a Deus como antes. Agora o homem não pode mais ter aquele diálogo com Deus como antes, aquele papo gostoso toda tarde. Porque houve uma separação entre Deus e o homem, e precisava que alguém resolvesse o problema. O primeiro ponto é esse: tudo que Deus faz é bom. Glória a Deus. Mas Satanás conseguiu, ou achava que tinha conseguido, destruir a comunhão entre Deus e o homem. Segundo ponto, o homem é a obra da criação. Está escrito assim. Aliás, nós fomos criados de uma maneira singular, única. Como eu já disse, somos a imagem e a semelhança de Deus. Salmos 8, versículo 4, está escrito assim: quem é o homem mortal para que te lembres dele? E o filho do homem para que o visites? Aí conclui: pois pouco o fizeste menor que os anjos, e glória e honra o coroaste. Então Deus coroou o homem de glória e de honra. Somos menores que os anjos, mas somos coroados de glória e honra. Então você é uma obra-prima de Deus. Você foi feito de uma maneira especial, única. Glória a Deus. Deus se importa com a minha, com a sua, com a nossa oração. Deus se importa com os nossos sentimentos, com as nossas emoções. Minha esposa foi viajar, estava triste. Hoje à tarde, hoje eu tive para a igreja, mandei mensagem para ela, falei para ela: bateu uma tristeza no meu coração por você não estar aqui. Aí eu fui orar e Deus falou: eu estou contigo. Ela não está, mas eu estou.
Aí meu coração se alegrou. Vou deixar ela lá de vez. Fala pra ela, não, irmão, vigia. A sorte não está fumando. Então você é uma obra especial. Terceiro tópico. O homem foi criado para ter comunhão com Deus, ter amizade, andar com Deus, falar com Ele, abraçar Ele, chorar aos pés dele. Nós não fomos criados ao acaso. Deus queria ter um relacionamento com a humanidade e Satanás, sabendo disso, entrou e afastou essa comunhão. Assim, 1 Coríntios 9, não é Coríntios não comeremos, vou embora. É Coríntios, fiel é Deus, pelo qual foste chamados para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo nosso. Nós fomos chamados para comunhão com Ele. O que é comunhão? Não é igualdade. Comunhão é sermos comum ao outro. Então nós fomos chamados para sermos comum a Ele. Pensa num Deus grande e nós pequenos, e Ele tem prazer em te ouvir. Ele tem prazer quando eu e você oramos. Deus tremendo, aleluia. Glória a Jesus. Aí agora vem a quebra da comunhão pela desobediência. Qual é o impacto da desobediência e do erro? Está escrito em Isaías 59, versículo 2: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então, quando o homem transgride o mandamento de Deus, há uma divisão entre o eterno e o homem, gerando a morte. Essa é a consequência. Porque quando eu não me relaciono com Ele, eu morro. Voltando para Gênesis, Ele falou para o mar. Em outras palavras, vou parafrasear. Ele disse para o mar o quê? Lança os peixes. Ele disse para a terra o quê? Lança as árvores. Se eu tirar o peixe do mar, o que acontece? Na mesa de alguém é churrasco. O que acontece com os peixes? Se eu tirar do mar e segurar, morre. O que acontece? Se eu tirar uma flor da terra, morre. O que acontece quando o homem sai de Deus? Morre. A árvore veio da terra, morre. Peixe veio do mar, morre. O homem veio da onde? Das mãos de Deus. Sair dele é morrer. Lembrei da minha esposa porque ela mandou mensagem e falou para mim: não esquece de abraço que eu tinha. Faz 4 dias no água. Se morrer vai dar ruim. Hoje eu vou ligar. Então há essa quebra de comunhão e o resultado é a morte. Porque nós viemos dele. Glória a Deus. Mas o tópico, a santidade de Deus é a necessidade da punição pelo pecado. Romanos 6, 23 está escrito: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouçam. Deus é santo e não pode. E Deus é santo, irmãos. E Ele não pode ter comunhão com o pecador. Deus é o sol. E nós somos o gelo que estamos longe de Deus. E se o pecado habita em nós, a gente vai derreter, vai ser consumido. Ele é santo. A Bíblia fala que Ele não pode ver o pecado. Ele é santo. Não é que Ele não quer.
Não é que ele não pode. Não é, isso é natureza dele, é natural em Deus. Então ele não pode se aproximar do pecador, porque o pecador vai morrer. Porque isso que está escrito, nem o homem viu a Deus. Por causa do pecado. Então o pecado, irmãos, vai nos afastar de quem é santo. Aí ele é o versículo que eu li, da gente já ir para o final. Está escrito lá assim, no versículo o que justifica o ímpio e o justo, abomináveis são o Senhor. Deus é santo, Deus é justo, Deus é fiel. Aí o homem peca, e aí ele é o dilema desse versículo. Como Deus justo, santo, pode não unir um pecador como eu? Se Deus não me unir, ele se torna abominável. Porque está escrito aqui, o que justifica o ímpio e o que condena o justo é abominável. Então eu sou pecador, eu sou ímpio, e o Deus santo, ele não pode me justificar, porque senão ele seria abominável. Eis o dilema, eis a questão. Como Deus vai me perdoar e não se tornar um ser abominável? Porque ele diz na palavra, o ego justo, justificou o errado se torna abominável. Ele não pode ir contra essa palavra. Os irmãos refletir. Como ele vai fazer isso? Ele é justo. E a justiça exige e ele nos mate. Aí ele entra nesse dilema. Eu sou justo, tenho que matar. Se não matar, me torna abominável. Esse é o dilema. Como Deus pode absolver o ímpio e sem se tornar abominável? Como Deus salva o justo sem se tornar injusto? Deus tem que punir o pecado. Como perdoar sem ser injusto? Como Deus pode ser justo e ao mesmo tempo perdoar os pecadores? Está escrito em Provérbios 17, 15, eu vou ler de novo. O que justifica o ímpio e o que condena o justo, tanto um como o outro são abomináveis ao Senhor. Vou deixar um minuto para os irmãos meditar nisso. Como ser justo perdoa o pecador e não se torna abominável. E ele conseguiu. Eu não conseguiria de jeito nenhum. A solução, o dilema é esse. O dilema é esse. Como ele, sendo justo, perdoa o bando de pecador e não se tornou abominável. A resposta, a solução para o dilema. Isso é teologia, irmãos. João 3, versículo 16 está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida, para que ele não se tornasse abominável. Ele entregou o próprio Filho para morrer por mim e por você. Aí o dilema está resolvido. Ele continua santo, justo, fiel, e eu e você perdoado pela ação divina. O papel de Jesus é reconciliar o homem com Deus. Já estou encerrando. Há uma outra questão que eu já vi pessoas falar aqui no púlpito. E já ouviu alguém falar que quem crucificou Jesus foi os judeus. E já ouviu falar que foi os romanos. Quem já ouviu, e eu já falei isso e já peço perdão de antemão. Quem já ouviu falar que quem crucificou Jesus foi você.
Eu já falei. Então a gente estudou e reconheceu ele. Perguntas para a gente pensar. Ele executou Jesus na cruz. Primeiro, Pilatos, Herodes, os judeus, os romanos, eu, você. A resposta é nenhum desses. Está escrito em Isaías 53:10, antes de ler. Quem é que executou Jesus? De novo, não foi Pilatos, não foi Herodes, não foi judeu, não foi romano, não foi eu e não foi você. Quem foi? O próprio Pai. Foi Deus que executou Jesus na cruz, por amor a mim e a... É pesado, mas está na Bíblia. Isaías 53, versículo 10, está escrito assim: todavia ao Senhor, não está escrito aos judeus, não está escrito aos romanos, não está escrito à igreja, está escrito todavia ao Senhor agradou Moemo, fazendo enfermar. Irmãos, Deus teve prazer na crucificação de Jesus por amor a mim e a você. Eu vou ler de novo, vai aí na sua Bíblia, guarda, arrisca. Isaías 53, versículo 10. Todavia ao Senhor se entristeceu de Moemos, se agradou, fazendo enfermar. Não é que ele fez festa, não, irmão. Não é isso. Mas quando ele olha para a humanidade, ele tinha o dilema. Para resolver o dilema, ele mandou o próprio filho para morrer por nós. E às vezes a gente vem para a igreja só veja o sacrifício do Deus que você serve, irmão. Veja o quanto esse Deus te ama. Ele se agradou de levar o filho à cruz. E é mãe que é pai aqui? Tem coragem de dar o seu filho por mim? Ainda mais se alegrar por isso? Me alegrou. Por causa de mim, por amor a mim, por amor a você. Então, quando ele está com essas portas, vinha dizer: eu te amo, eu te adoro, eu te exalto, graças te dou por isso. Vou encerrar dizendo: o que é salvação? A palavra salvação no hebraico é tirar e um lugar apertado. Eu estava em um lugar apertado e Deus me tira desse lugar e me coloca num lugar de comunhão. Eu estava apertado pelos meus pecados, Ele me tira dali e me coloca num lugar de comunhão com Ele. Já não estou mais apertado. Agora eu e Ele podemos ter amizade. Deus. Ou ele consegue conversar com o outro se estiver preso, apertado, sendo sufocado. Ou se você estiver tão triste que você sente aquele nó na garganta, você consegue conversar ou só chorar? Aí o que Deus faz? Ele tira você ali, onde você está apertadinho, quase morrendo, e coloca num lugar de comunhão com Ele. Isso é salvação. Agora, o que é que nós somos salvos? Do inferno? Não. A separação entre nós e Deus. Porque é isso que traz vida em nós. Jesus veio simplesmente para restaurar essa distância entre o homem e Deus. Os irmãos entenderam? Entendeu o que Jesus fez? O que Deus fez por você?
Você conseguiu compreendê-lo e ele teve prazer em crucificar o Filho, para que eu e você voltássemos a ter comunhão com Ele. Conseguiu entender isso? Ele teve prazer nisso. Mas que ele voltar, ele ama tanto, ele ama tanto, ele ama tanto conversar com você, ele ama tanto ter amizade com você, ele ama tanto ouvir a sua voz, e ele pegou o próprio Filho, crucificou, ele deu prazer nisso, para que eu e você pudéssemos novamente ter amizade com ele. A mãe que ele ama ouvir a nossa voz. A outra pergunta é, e a partir de hoje vai orar mais? Porque ele tem prazer em nos ouvir. Ele tem prazer nisso. Tem prazer. Ele matou o próprio Filho para que nem você pudéssemos falar com ele, ter amizade com ele. E às vezes a gente não ora 10 minutos. Que a gente possa se esforçar um pouco mais. Porque ele fez um sacrifício. Eu imagino a dor que o pai sente ao matar o próprio filho para que um culpado fosse inocentado. Imagina a dor desse Deus, quando viu o próprio Cristo morrer na cruz. Aí Jesus diz na cruz, e vou encerrar. Se quiser, se põe em pé, já podem se pôr. Está escrito na Bíblia assim, Jesus disse: Deus meu, porque me diz? Por que Deus desamparou ele naquele momento? Porque sobre Jesus estava todo o pecado da humanidade. E ele não pode ter comunhão com o pecador. Aí ele se afasta de Jesus por conta do pecado. Ele quer ter amizade com você. Ele desamparou Jesus, mas não é desamparar ele você não. Ele nos ama. Vamos lá.